A revisão de hoje é para aqueles buscando um irrigador oral ou também para aqueles que têm curiosidade sobre esse tipo de conjunto. Sou Cirilo Cavalli aqui da Arbija e hoje na bancada estou com o Mornwell F32, irrigador oral portátil. Por sinal, já testamos alguns diferentes por aqui, então vou fazer um pouco de comparação e trazer todos os detalhes do conjunto para vocês saberem melhor como ele funciona. Vamos lá? Bem, pessoal, para aqueles que não conhecem a marca, a Mornwell é uma empresa chinesa focada em higiene bucal, seja escovas elétricas ou esses irrigadores. Por sinal, grande parte das empresas que tem esse tipo de conjunto são de lá. Acho que deve ser cultural, muita gente lá utiliza esse tipo de produto para fazer a higiene entre os dentes. Aqui está crescendo, mas ainda não é grande. Agora falando um pouco do conjunto, é um produto com ótimo acabamento, todo de ABS ao redor. Esse conjunto é preto, mas também encontra ele em branco. O painel aqui em acrílico. Essa é uma parte lustrosa, o resto é toda fosca, exceto um detalhe no topo, onde tem uma certa textura. Visualmente, não é um dos designs mais interessantes, mas pela qualidade do conjunto ser alta, agradou. Na parte de baixo é a única parte transparente, o reservatório é possível ser visto aqui por baixo. E a parte de abastecimento é algo um pouco diferente. Ela fica atrás do conjunto e você abastece com ele deitado. É algo interessante porque você não precisa de muita altura para abastecer. Muitas vezes uma pia não tem muita liberdade de você conseguir colocar objetos altos e aqui isso não vai ser um empecilho. A tampa é um pouquinho chatinha de abrir, tem que fazer uma certa força, mas é porque você tem que vencer essa vedação, que por sinal é boa. O negócio é que quando você enche muito, ela pode pingar um pouco aqui. Você está deixando todo o conjunto na horizontal, então bom fazer na pia. Assim que ela está em pé, não vai pingar nada. De todos os produtos que a gente já testou até agora, esse é o que tem o maior reservatório, sendo portátil, chega a dar um pouco mais de 250 ml, não é muito mais do que os outros que a gente já testou, mas assim mesmo, nessas horas faz diferença, que alguns segundos, dependendo, pode te poupar e ter que abastecê-la 2 vezes para cobrir a boca inteira. O painel em si tem 2 botões, o liga-desliga e o outro para escolher as funcionalidades. A gente tem soft, que seria o tiro mais leve, normal, que seria um tiro próximo do mais forte. Aí você tem o shoot, que basicamente liga quando você aperta o botão liga-desliga e assim que você tira o dedo, ele para. Então é para tiros direcionais, limpar em alguns lugares se você não quer ficar com aquele troço ligado toda hora. O último é o customizável, que eles chamam de custom, e ali você consegue escolher da pressão média até uma mais forte que a normal. Então, você consegue aí customizar um pouco a pressão desejada. É interessante que ele tem um display, então você consegue ver qual que é a pressão que você colocou e assim, caso você queira programar de novo, você só acerta para a pressão que você quer. Não necessariamente você tem que ficar fazendo isso toda vez, assim que você escolhe a força desejada, mesmo que você use daqui a um mês, se ele não acabar a bateria, não vai necessitar escolher a pressão de novo, ela fica gravada. Agora, por sinal, falando de bateria, é o conjunto que tem a maior bateria do que a gente já testou até hoje, e o display de quanto tem de bateria ainda fica à mostra no painel sempre que você aperta o botão de funcionalidade. Por sinal, gente, a gente já usou muito esse conjunto e é difícil de ver cair 1% de bateria. Ele veio, acho que com 84%, a gente ficou usando, caía 1%. Assim que eu botei para carregar, foi para 100% e, gente, já faz acho que umas 2 semanas que eu estou fazendo alguns testes, eu não consigo fazer cair 1%. Então, eles dizem que duraria, acho que 3 meses e eu acho que é verdade, gente. Usando todo dia, vai ser difícil cair alguns % dessa bateria. Ela vem com um cabo USB-C, que encaixa aqui embaixo. É prático, fácil de você botar numa tomada, mas isso, pelo jeito, é uma coisa que você vai fazer com pouca frequência. Por sinal, fora o cabo de alimentação, vem alguns outros acessórios, até fora do comum. Muitos produtos portáteis só vêm com 1 ou 2 ponteiras, e aqui veio com 6 ponteiras diferentes, quer dizer, 2 iguais dessa padrão, mas aí vieram 4 diferentes. Uma curva para você conseguir fazer a limpeza atrás dos dentes, outra que vem com uma escova para você escovar aparelho, facilitar soltar a área que tem cantos. Aí uma com ponta fina, para aquelas pessoas que têm doença periodontal, algo mais específico,
mais interessante para aqueles que querem um jato fino, delicado, bem pontual. E aí um para língua. Particularmente, gente, eu sou muito do tradicional. Esse pontual pode ser interessante em alguns casos para aqueles que têm aparelho. Gostaria de saber de vocês, que como eu não tenho, não consigo fazer esse tipo de teste. E esse curvo não me agradou muito, porque, por sinal, tem um botãozinho aqui para você liberar a ponteira. É bem prático. Quando eu coloco ele assim, e você joga o jato atrás dos dentes, essa posição que fica a mão, ela acaba escorrendo a água nesse sentido. Então não me agradou muito. Eu gosto mais de trabalhar com ele assim. E daí quando ele fica curvo, não tem facilidade de lidar. É um conjunto que, por mais que ele tenha essa variação e você poder customizar a pressão, você não consegue colocar numa pressão muito baixa. Até no soft, gente, para mim já está no limite do agradável. O normal já é agressivo demais. Não recomendaria vocês usarem algo muito forte, só em casos muito específicos, porque pode agredir a gengiva. Então, por mais que tenha várias pressões, eu vou acabar sempre utilizando a mais leve. Agora, algo bem interessante, que eu não tinha visto ainda em um portátil, é esse controle de velocidade que ele tem no começo. Ele não parte já na velocidade máxima, ele gradualmente sobe. Eu gosto porque eu consigo direcionar, não sai já com o jato para tudo quanto é lado. Então, até vou ligar aqui rapidinho, mas como está sem água, eu vou poder mostrar mais uma das funcionalidades. Ele desliga caso não tenha água. Então, vou apertar aqui. Ele subiu a velocidade e assim que ele percebeu que não tinha água, ele cortou. Vou colocar, acho que tem um restinho de água. Eu vou fazer só para vocês verem. Vou molhar um pouquinho, seja a parede e vamos lá. Deu para ver a aceleração? É algo particularmente que me agrada. Caso você não goste desse tipo de coisa, não tem problema, você pode colocar no Custom e aí nessa funcionalidade ele já parte na velocidade máxima. Com um produto que não tem uma variação muito grande de pressão, então mesmo que eu tenha um maior reservatório, ele vai ter um consumo de água rápido. Assim mesmo ele conseguiu trabalhar aí 1 minuto e meio sem parar, um pouquinho mais de 1 minuto e meio. Então dos produtos que a gente já testou, é o que está mais interessante para entregar água com pressão. Quando você pega o Rumai, ele durou um pouco mais de tempo, mas a pressão dele foi tão baixa que pouca gente iria usar nessa pressão para conseguir usar por 1 minuto e 45 segundos. Pessoalmente, muitas vezes eu consigo terminar todos os dentes em 1 minuto e meio, mas às vezes tem que reabastecer para fazer o trabalho completo com mais calma. Na questão de ruído, ele está aí razoável, fica abaixo do Oclean quando a gente está falando de mesma pressão, mas ele não é o menos ruidoso. Se pegar o Rumai, ele vai acabar sendo menos ruidoso, mesmo em pressões equivalentes. Mas não é nada demais, não vibra demais na mão, então é agradável de se trabalhar, apesar de ser algo meio grande. Gostaria que fosse um pouquinho mais ergonômico para trabalhar. A sucção de água do reservatório, ela fica no centro e é uma peça rígida. Particularmente isso me agradou, porque é uma mangueira menos para dar danos a longo prazo. Os outros produtos, apesar do Oclean ser bem bom, que ele consegue varrer melhor o reservatório, essa mangueira mexendo toda hora, eu imagino que com o tempo possa trazer algum dano. Então, nesse conjunto é interessante isso, só que você precisa deixar ele na vertical para conseguir fazer a sucção completa. É possível abrir aqui embaixo para fazer uma limpeza, mas é bem difícil, gente. É chato chegar ali e abrir. Só tem uma tampinha aqui. Cara, sério, eu tenho dificuldade de abrir. Pra caramba! Saiu. É robusto, mas não é fácil de tirar. Não recomendaria fazer isso com frequência, apesar de eles dizerem que tem um espaço aqui para você transportar a ponteira, que é verdade, bem prático de encaixar. Abrir isso aqui, não recomendaria. E até se fosse fácil, gente, não sei se seria interessante, porque tem uma borracha de vedação aqui que só entra por interferência, se com o tempo não iria trazer danos para ela. E aí, perdendo a vedação nessa parte de baixo, iria comprometer todo o produto, basicamente. No geral, gente, é um conjunto que está atendendo muito bem, principalmente se você não tem gengivas sensíveis e vai precisar de pressão muito baixa. É um conjunto que tem uma boa bateria, tem um display fácil de trabalhar, apesar de poderia ter uma iluminação um pouquinho mais forte para conseguir enxergar em ambientes bem iluminados. Um design bom, conjunto de bom tamanho,
Para muitos pode ser que consiga fazer uma limpeza em uma só passada. Gostaria de saber de vocês o que vocês acham, comparando até com o All-Clean, com o Rumai. O Rumai tinha alguns problemas de mangueira, aqui conseguiu resolver, mas não é tão bom quanto o All-Clean. Então, comentem aí o que vocês acham do produto e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!